Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais um podcast, graças a Deus. Deus abençoe você que tem nos acompanhado até aqui. Já não esqueça de dar o like, não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para pessoas, mandar para grupos, né? Esse podcast, quando você faz isso, o YouTube entende e manda o nosso conteúdo para mais pessoas. Continue ajudando a gente nesse projeto que é para abençoar vidas. Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui a nossa irmã Esther, a esposa do nosso pastor Moraes. Que alegria, irmã Esther, que felicidade de te receber no podcast hoje. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Amém, Pablo. Eu que sinto lisonjeada, né, de receber esse convite. E graças a Deus, você me deu um longo prazo né, para eu me preparar. E estamos aqui para falar aquelas experiências que nós passamos, né? Porque o crente, ele vive muitas experiências na presença de Deus, né? Muitas. O crente, ele caminha de força em força, né? Através da oração. E hoje o nosso tema vai falar da oração, né? Sobre a mulher que ora. E eu penso até assim que as igrejas hoje, elas são formadas de mais mulheres do que homens, não é? A gente sempre vê na igreja o lado das mulheres. Hoje a gente não percebe muito, porque hoje todos sentam em lugares iguais, mas quando eu era criança tinha assim aquele lado das mulheres e o lado dos homens. Então desde criança eu via que as mulheres predominavam na igreja, no meio evangélico. Só que as mulheres eram mais caladas, né? Mais caladas, mas sempre orando. Sempre orando. As mulheres, elas tinham aquela chamada para orar pelos seus esposos, né? Para orar pela igreja. E às vezes isso ficava um pouco em oculto, né? Só que Deus via tudo, anotava tudo, registrava tudo. Até o momento que a porta se abriu para as mulheres. Hoje a gente vê nas redes sociais mulheres sendo usadas poderosamente nas mãos de Deus, né? E a gente vê nisso o resultado de oração. Exatamente. Se hoje já existe um certo preconceito, imagina tempos atrás, né? Deus sempre prezou, né? Deus sempre, a ideia com o ministério da mulher sempre foi vivido no coração de Deus, né? Ao escolher Débora para ser uma juíza nos tempos dos juízes, né? A gente já vê ali que Deus tinha um ministério com a mulher, Deus tinha um trabalho específico para a mulher exercer também. Irmã Esther, tratando acerca deste tema que para mim é muito interessante e é de grande valia, porque eu sou fruto do ciclo de oração. Eu aprendi a orar com as irmãs do ciclo de oração e eu vi muita coisa acontecendo. E há consequências na mulher que ora. E hoje a gente vai falar sobre esse tema e eu já começo te perguntando, e aí, irmã Esther, quais são as consequências de uma mulher que ora? Então, a gente sabe que a oração, ela é um diálogo, né, com o Senhor. E quando nós oramos, nós falamos com Deus, a gente sabe que a oração, ela é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Sim. E aí alguém pode perguntar, mas como? Na oração? Ou eu tenho que abrir a Bíblia? Não, na oração mesmo. Nós passamos por experiência de falar com Deus e ouvir Deus falar conosco aqui no pé do ouvido, né? Sim. Orientando nós daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos. E é bom, né? É bom, né, irmã Esther, saber que a gente tem um Deus que nos escuta, né? Que nos ouve, que conhece as nossas dores, as nossas limitações e traz resposta para quem ora, né? É bom saber disso. Com certeza, Pablo. Eu posso ler o texto? Pode, já? Fica aí à depois vontade. a gente... Eu queria ler um texto aqui, como eu disse, a oração, ela é uma conversa com o Senhor, né? Sim. É um diálogo com o Senhor Jesus Cristo. E é também um privilégio. E o texto que eu vou ler fala da consequência desse diálogo, né?
o que esse diálogo, o que essa conversa, o que a oração ela pode fazer. Diz assim o texto, eu vou ler 15 de Mateus, o versículo 21 até o versículo 26, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Sidom e de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos cachorrinhos e pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E o 27 ainda diz assim, ela diz: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, nós olhamos aqui para esse diálogo dessa mulher, né, uma mulher cananeia, uma mulher pagã, né, que segundo o relato aqui, ela não tinha nenhum direito, nenhum privilégio, né? E quando eu olhava para essa passagem aqui, eu vi como o amor de Deus, ele engloba. O amor de Deus, ele alcança todas as pessoas, todas as nações, né? E aqui foi o que aconteceu com essa mulher. E essa mulher enfrentou tanta coisa para obter a sua vitória, a sua resposta, né? E a Bíblia diz que ela dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acho interessante essa passagem, né? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então a filha não podia chegar até Jesus, mas ela podia, né? Embora ela fosse assim, até então rejeitada por ser pagã, né? Sem o direito. Mas o Senhor atendeu pela insistência dela. Ela enfrentou o silêncio. Enfrentar o silêncio de Deus é difícil, Pablo. É verdade. É muito difícil enfrentar o silêncio de Deus. E eu, nessa experiência minha de vida de oração, eu enfrentei muito silêncio de Deus. Muito silêncio de Deus. Mas, mesmo assim, conhecendo o Deus que eu sirvo, eu sabia que ele estava ali. Glória a Deus. Mesmo em silêncio, ele estava ali. Ele estava próximo de mim, ele estava me ouvindo. Mas ele não me respondia a palavra. Ele não usava ninguém. Ele silenciou. Mas eu continuei falando com ele. Porque a mulher que ora, ela nunca deve desistir do seu objetivo. Isso aí. Nunca deve desistir. Ela sempre deve perseverar, buscar até alcançar o que ela deseja, não é? E aqui essa mulher alcançou. Embora ela enfrentasse o silêncio, ela foi humilhada. Pablo, não é diferente também hoje. Não é diferente. Quantas pessoas estão sendo humilhadas? Até porque nós achamos que elas não têm o direito. Que elas não têm o direito. E aí, essa palavra, ela me tocou profundamente por esses dias que estamos fazendo essa campanha por salvação de alma. E as pessoas, nós julgamos e achamos que elas não têm direito. Não é? Porque é uma pessoa que não aceitou a Jesus, é uma pessoa que vive numa vida de pecado, né? Aliás, nem faz parte do nosso grupo, né? Não faz parte do nosso meio, né? Mas Jesus, ele sempre se preocupava em derrubar os muros de separação. Aleluia, glória a Deus. Jesus sempre se preocupou com isso. O amor dele é incomparável e incondicional.
Isso é incrível, né? A senhora falou agora e me trouxe a memória. Ontem eu preguei em Guará e foi exatamente a respeito disso que ele veio para quebrar os muros da separação que havia entre nós. E eu lembro que eu citei ainda a mulher samaritana. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Então, Jesus sentiu a necessidade de deixar a Judéia e ir para Galiléia, mais especificamente ir para Samaria, por causa de uma mulher. E isso é lindo, irmã Esther, saber disso, que Jesus se importa com as mulheres. Porque a sociedade olhava e dizia que ela era imunda. Porque, aliás, ela ia tirar água ao meio-dia. Não era o costume das mulheres tirar água ao meio-dia. Era o costume de ir mais cedo. Porque mais cedo a água é mais fresca. Ela vai meio-dia por quê? Porque se ela for de manhã, ela é desprezada pelas outras. Mas ela vai meio-dia. Jesus chega na hora certa, no momento certo, só por causa dessa mulher. Isso é lindo demais. E é bom saber que ele se preocupa e ele sente necessidade em ir, nem que seja por causa de uma só vida. Mas eu imagino assim, eu penso assim, que Jesus, como ele é onisciente, ele sabe tudo, né? Ele foi até aquela mulher, mas vê o que rendeu aquela conversa dele com aquela mulher. Primeiro, rendeu que ela fez confissão. Sim. É o primeiro passo, né? Primeiro passo. É por isso que nós não devemos negar Jesus para ninguém. Abraçar a todos e trazer para perto de Jesus, porque é o que ele nos ensina. Então, essa mulher, ela confessou. Quando ela viu Jesus, disse: Senhor, tu és profeta, porque o Senhor conhece a minha vida. Né? Mas aí depois, olhando mais para frente, a gente vai ver como rendeu aquele encontro. Sim. Né? Ela ficou tão maravilhada com Jesus, com tudo que ele falou para ela, que ela foi até os homens daquela cidade, né? E disse: vem, glória a Deus, vem conhecer o homem que falou toda a minha vida. Ou seja, tudo que eu fiz até hoje ele revelou, né? Isso é tão gritante que, se a gente vê minuciosamente o texto, a Bíblia fala que ela deixa até o cântaro de lado, né? Porque ela saciou a sede dela. Na verdade, ela não precisava de água, ela precisava de Jesus. Jesus. O que saciava a sede, o que iria saciar a sede dela de fato, era o Cristo que decidiu ir atrás dela. E essa passagem ela é muito linda, muito linda, muito linda. Porque depois, aqueles homens, depois de ouvir ela falar, né, de Jesus, eles foram até Jesus. E aí depois disseram: já não é mais pelo que você falou, mas nós mesmos temos visto e sabemos que ele é o Messias prometido. Lindo, né? Lindo demais. Muito lindo. Lindo. Uma mulher que tinha tudo para não dar certo. Sim. Tinha tudo para não dar certo, né? A Bíblia diz que ela teve 5 maridos. Tinha tudo para não dar certo. Mas a palavra de Deus diz também, né, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Exatamente. Maria Madalena, e quando nós vivemos, Pablo, uma vida de oração, nós entendemos isso. Por isso que nós precisamos orar. Maria Madalena também foi a mulher que adorou, porque ela foi perdoada. Ela estava para ser apedrejada por causa do seu pecado, né? Por causa das acusações que fizeram contra ela, ela estava para ser apedrejada. Mas Jesus, olhando, disse assim: onde estão os teus acusadores? Saíram todos, porque todos nós pecamos. Sim. Todos nós pecamos, é isso que nós temos que entender. Nós temos que ser movidos por misericórdia, por amor, por compaixão, porque foi o que o Senhor teve para com a nossa vida, né? E aquele que vive uma vida de oração, ele entende isso. E vai chegar um momento que Deus... Eu olho assim para essas mulheres que pregam, eu fico pensando, chegou aquele momento que elas entenderam isso, se dispuseram e disseram:
Eu vou fazer porque eu amo também as almas, eu sou apaixonada pelas almas, e só tem paixão pelas almas quem ora. Exatamente. Só quem ora. Quem não tem um contato direto com Deus, não tem essa paixão pelas almas. Não tem aquele particular com Deus, quando Jesus diz assim, né? Eu não vim para matar as almas, mas eu vim para dar vida. Né? Quando os discípulos disseram para ele, Senhor, quer que desça fogo do céu e consuma eles? Porque os samaritanos naquela época não queriam receber Jesus em Samaria. Aí Jesus disse assim, eu não vim. De que espírito sois vós? Falando para os discípulos. Porque eu não vim para matar as almas, mas eu vim para salvá-las. Eu vim para trazer vida. Que coisa linda, linda, linda. É por isso que eu amo esse Jesus. É por isso que eu sou apaixonada por esse Jesus. É isso. As experiências minhas, Pablo, eu tive essa experiência, até experiências assim, dentro da obra de Deus, daquilo que eu fazia, porque eu fui chamada para dirigir um trabalho de oração com 30 anos de idade. E interessante que foi o trabalho que hoje é a UFADEL. Na época ela não tinha o nome de UFADEL, porque ela foi passando, tendo vários nomes, e agora ela é UFADEL. E naquela época tudo era muito mais simples, muito mais simples. E eu me lembro que naquela época eu orava muito e eu dizia assim, Senhor, eu estou orando, mas eu quero que o Senhor abra as portas para a Tua palavra. Essa era a minha oração. Aí, quando foi um dia, uma irmã que não tinha oportunidade... Porque no começo tinha um preconceito, irmã Esther? Como é que era? Não era tão como é hoje? As pessoas... Não, eu não posso reclamar. Então tinha a liberdade de trabalhar, de se envolver, de falar, de pregar. Sim, com certeza. Naquela época, eu já fazia o quê? 36 anos, né? Então, naquela época, nós tínhamos também um pastor, né? Porque os pastores vêm, passam, né? E ele, às vezes, ele até dizia assim, quando alguém convidava uma pessoa, ele falava assim, para que você está convidando fulano? Está aqui a irmã Esther, uma grande pregadora da palavra de Deus, né? Então, era. E a gente fazia esse trabalho. E um dia, eu orando, Jesus abriu as portas. Só que ele abriu uma porta dentro de um terreiro de macumba. E ali nós inventamos misericórdia. Coisas terríveis, terríveis. Mas Jesus salvou aquela mulher. Aquela mulher que já tinha feito todos os rituais para se tornar uma mãe de santo. E Jesus salvou ela. Vocês entraram dentro do terreiro? Nós entramos dentro da casa dela, mas houve uma vez que ela nos levou para mostrar o terreiro. Entendeu? Aí, depois, posteriormente, após ela ter aceitado Jesus, morreu, ela ofereceu o lugar para abrir uma igreja. Aí eu não sei por que o pastor não aceitou também, não procurei saber. Ele não aceitou, certo, ele teve os motivos dele, né, para não aceitar. Mas foi uma das experiências mais lindas que eu vivi. Mais linda, porque a gente chegava lá e por várias vezes, eu me lembro uma vez que a gente chegou lá e ela disse assim, eu não vou poder atender vocês, porque está vindo uma caravana. Aí eu disse para ela assim, aí tudo bem, eu estava na casa dela, né? Aí nós saímos, só que quando eu saí com vocês dedicaram em pregar o evangelho para ela e ganhar ela para Jesus, é isso? Ganhamos ela para Jesus, ganhamos. Nós fomos lá por causa de uma enfermidade dela, entendeu? Ela nos chamou. Nós não fomos bater na porta dela, ela nos chamou e ela abriu a porta da casa dela. Porque os santos dela não conseguiram curar ela. Não, né? Aquela mulher também sofreu muito na mão do adversário, muito. Então foi uma das experiências que eu passei muito linda. Né? Essas experiências minhas relacionadas com a obra, eu passei assim, antes de fazer a primeira cirurgia do coração, sabe? Depois eu parei um bom tempo o trabalho. Aí eu fiquei assim, aquela pessoa que ora em casa, sabe? Que faz a obra, que acompanha o marido para a igreja, que acompanha o marido para as visitas,
entendeu? Mas, Thaís, como é que foi o processo do doença do coração? O que surgiu? Por que surgiu preocupações? Não, o problema do coração minha foi a infecção no sangue que causou esse problema. Eu tive uma infecção muito forte no sangue. Sim. Muito forte. Inclusive o analista, o dono do laboratório, Piquete é uma cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Ele disse para minha mãe: Dona Geralda, a senhora é crente. Ore para sua filha porque é só um milagre. Porque a infecção era muito alta, muito forte. Estava num nível elevadíssimo a minha infecção. E aí ela ocasionou esse problema nas válvulas do coração. Sim. Entendeu? E foi onde eu passei pela primeira cirurgia. É interessante ver a senhora falando, Ministério, porque talvez alguém esteja ouvindo a gente, pense, né, ou tenha criado até esse conceito na mente, achando que pelo fato de eu orar, pelo fato de eu me envolver com a obra, eu estou isento de sofrer alguns problemas da vida. E na verdade não é assim, né? As dificuldades vêm, né? A doença bate, as dificuldades se afloram e a gente tem que ter estrutura e ser flexível para saber lidar com isso e entender que tudo é processo. Tem enfermidades, a Bíblia diz bem claro, em alto bom som, que existem enfermidades que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, a pessoa que ora, a pessoa que se dedica na obra, a pessoa que está... Porque, às vezes, né, acontece um certo tipo de problema assim, a gente quer questionar Deus. A gente, né, com o nosso pensamento, a gente quer pôr Deus na parede e falar tudo que a gente tem feito, tudo que a gente está fazendo em prol da obra. Mas só que o fato de eu me dedicar à obra, o fato de eu passar momentos de orações com Deus, o fato de eu ter experiências com Deus, não me isenta dos problemas difíceis também que eu posso sofrer, não é? Com certeza. Quando eu passei esse momento, eu não questiono Deus, Pablo. Nunca questionei. Em nenhum parâmetro da minha vida. Sim. Nenhuma situação eu questionei Deus. E quando eu fiquei doente dessa vez, eu me lembro que eu fiquei acabada. Meu corpo físico ficou destruído. Pensa num cadáver. Num cadáver. E as pessoas até se admiravam de me olhar. E a senhora, em algum momento, a senhora achou que a senhora ia partir? Como é que foi suas indagações? Cheguei a perguntar para Jesus se ele iria me levar. Mas sempre, principalmente na segunda. Sempre acreditando na cura. Então, aí nessa primeira cirurgia, eu estava no chuveiro, tomando banho. Aí eu quis perguntar para Jesus: Senhor, mas não, eu assim, no meu pensamento, eu disse: Senhor, por que eu? Eu olhei para o meu corpo, né? Naquela situação que eu fiquei. Eu falei: Senhor, por que eu? Pensei, por que eu? Se eu sou tua serva, né? Aí o Espírito Santo de Deus veio e me envolveu de uma tal forma, Pablo, que é só quem vive sabe. Mas me envolveu de tal forma que a única coisa que eu sabia dizer é assim: Senhor, eu te agradeço. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Era a única coisa que eu conseguia falar. Então eu entendo assim que quando a gente está passando os momentos mais difíceis é quando o Senhor nos carrega no colo. Sim. Quem ora tem reserva com Deus. Uma vez um irmão estava pregando e eu estava doente já para passar pela cirurgia, e esse irmão veio de fora, sem saber do meu problema. Ele apontou para a igreja e disse assim: irmã, não se preocupe, você tem crédito com Deus. Ele falou. Então quando a gente ora, aí quando chega os problemas, a gente está, como diz a palavra, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Né? E era assim que eu me sentia. Eu me sentia mais renovada, mais crente, mais alegre, embora a situação me limitava para cantar, me limitava para orar, mas em pensamento nada podia me impedir de orar e de adorar a Deus. Sua alma estava livre. Livre. Então é coisa mais linda a gente receber esse cuidado de Deus, e é muito bom a gente entender que a oração é um privilégio. Sim. É uma graça. E a diferença do crente para o ímpio está exatamente nisso, né? Que o ímpio passa a prova, mas passa sozinho. O crente não. O crente tem Jesus do lado. O crente tem a reserva do céu.
O crente passa por momentos difíceis, mas ele sabe aonde ele vai recorrer. Ele sabe se ele for aos pés da cruz, Deus trará a resposta. Ele sabe se ele voltar para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, Deus trará a resposta, porque a resposta está exatamente no altar que a gente precisa entregar. Então, hoje, Pablo, sem entrar em detalhes, falei assim, né? Quem sou eu para me igualar a Jó? Né? Quem sou eu? Quem somos nós diante de tudo que o Jó passou? Mas eu posso dizer como Jó, o que eu mais temia me sobreveio hoje. Eu não preciso me referir ao que é e nem entrar em detalhe, porque você conhece. Mas hoje sim. eu digo isso porque eu sei que Deus está naquele processo. Sim. Deus está no processo. Deus está no processo de cura. Deus está no processo de cura, né? E a oração faz isso. E o que nós temos que entender é que nós temos que esperar com paciência. Porque enquanto nós oramos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Sim. E é isso que a gente entende, né? Nós, os crentes, entendemos. Porque por maior que seja a luta, quando você está orando, Deus está trabalhando e preparando a resposta e a vitória para nós. Exatamente. Tratando-se acerca de oração e de uma oração contínua, a gente pode comentar até sobre Ana, né? A Bíblia não fala, mas a história diz que Ana orou aproximadamente 20 anos. Então, é uma mulher que ia todos os anos do tempo apresentar a sua oração ao Senhor, e ela era específica na oração dela: eu quero um filho. Eu sou específico em relação àquilo que eu quero, e quando eu não vejo resposta, a tendência é eu desanimar. A Ana nos dá uma aula aqui do que a gente precisa fazer. Com certeza, é verdade. Não tive a resposta esse ano que vem eu vou de novo. Não tive a resposta nesse culto, no próximo culto eu vou de novo. Eu não vou desistir até que Deus se levante e traga a resposta em meu favor. Nós temos muito exemplo na Bíblia, né? Sim, muito exemplo. Carregado de mulheres abençoadas. Mulheres abençoadas que esperaram em Deus, né? Porque se a gente a gente olha assim para as pessoas esperam em político, né? Esperam em homens, né? Mas o crente, ele tem um diferencial. O crente espera no Senhor. Sim. Né? E a Bíblia diz que um versículo que eu acho lindo também: os que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Exatamente. Nunca. Deus não vai deixar nós confundidos. É o médico dando o diagnóstico, falando que não tem mais jeito, que vai morrer, que não vai passar de uma semana. Aí parece que a gente consegue até ver, né? Pelos olhos da fé, assim, Deus pegando papel, rasgando e trazendo uma nova sentença, acrescentando mais 15 anos de vida, né? Isso é lindo, irmã Esther, e é bom saber que a gente tem um Deus que faz isso, né? Um Deus que muda a sentença. Com a minha mãe aconteceu isso. Eu estava triste quando o médico desenganou ela. Eu estava num culto doméstico. E o irmão, não sei se ele entendeu, olhou para mim, viu minha tristeza depois de ter falado com o médico falou que ela a qualquer momento podia morrer. Ele falou: por que você está com o semblante abatido? Você serve um Deus de milagre, um Deus do impossível, né? Um Deus que vai além da medicina. Sim. E aí eu pensei assim: eu vou para minha casa agora e vou dormir com a minha tristeza, porque eu vou perder minha mãe. Porque é normal, né, irmã Esther? É normal. Sentir normal. Tristeza, ser abatido com notícias ruins, é normal. É muito e Deus normal. entende a gente, né? E mais só que o que aconteceu? Quando eu botei a mão na maçaneta da porta, a fé acendeu no meu coração. Quando eu dobrei o joelho, eu tive uma visão de Jesus operando a minha mãe. E minha mãe não estava mais saindo de casa, porque ela estava inchada da cintura para baixo, ela não conseguia caminhar mais. E quando foi no outro dia que eu saí no portão da minha casa, quem que vinha vindo lá? Sua mãe. A minha mãe. A minha mãe vinha vindo lá, caminhando. Então, Deus ouve a nossa oração. Na minha segunda cirurgia também, eu me lembro que eu perguntava para Jesus, foi na minha segunda cirurgia que eu dobrava o joelho e disse: Senhor, eu vou morrer ou eu vou viver? Porque eu já não estava conseguindo atravessar uma rua. Era a mesma coisa, mas Esther? Mesma Surgiu coisa. De novo. Só que a segunda já agravou mais, porque aí já
como é que eu vou falar? Já prejudicou outras válvulas. Sim. Qual foi o intervalo de tempo de uma para outra? 1 ano, 2 anos? Não, mais. Mais? Mais. Foram 14 anos. 14 anos para surgir de novo outro problema. Para chegar ao ponto de eu ter que operar. Só que aí eu tive que ficar esperando, porque quando o médico me chamou, eu não fui. Aí eu entrei na fila. Mas quando eu entrei na fila, Jesus falou assim, não, eu vou passar você na frente. E me passou na frente. E eu fui. Mas eu falava com Jesus, Jesus, eu vou viver ou vou morrer? E sempre o Senhor me dava aquele salmo 102, né? Uma oração que diz assim, Senhor, não me leve na metade dos meus anos. Ou seja, eu tenho muita coisa para viver ainda. Não me leve na metade dos meus anos, foi essa oração. Sempre que eu dobrava o joelho, essa palavra me vinha ao coração. E essa palavra foi uma arma poderosa, viu? Porque quando eu não podia verbalizar uma oração, né? Quando você está ali numa sala de cirurgia, a família orando, o Moraes já contou a experiência que ele teve aqui, né? Quando você está ali que você não consegue, você está, sim, não tem condições de verbalizar uma oração. Por isso que Deus me deu essa oração. Aí no meu pensamento, eu repeti ela 3 vezes, Senhor, não me leve da metade dos meus anos. Então, é tudo uma experiência que a gente passa com Deus. É dolorosa? É dolorosa. Porque teve gente que já estava temendo meu funeral. Imagina. Porque se é a segunda vez e é o mesmo problema, o bom da senhora, e isso aqui serve de motivação pra gente, serve de aprendizado, é exatamente fazer dessa forma que a senhora fez. É orar em pensamento. Quando não tem palavras, é chorar. Porque o Espírito Santo, ele intercede, né, com gemidos inexprimíveis. Então, o que as palavras não falam, uma lágrima fala muito. O que as palavras não trazem sentido, as lágrimas, e o Espírito Santo vem, recolhe e leva diante do Pai, traz exatamente aquilo que a gente precisa, aquilo que a nossa alma está clamando. E isso é lindo, né? Isso é bom saber disso, e é bom para a gente entender isso. Porque se fosse alguns, né, de nós, talvez questionaríamos a Deus dizendo, mas é a segunda vez, eu estou me envolvendo, eu estou fazendo a obra, eu estou realizando, eu não desisti, veio de novo me atribular essa enfermidade. Pois é. E a senhora vem com esses... Sem contar que a família sofre, né, Pablo? Sim. A família sofre muito. Todos, né, meus filhos. Às vezes não era nem pensando em mim, era pensando neles. Quando eu pensava que eles estavam sofrendo. Sim, porque o crente, ele não tem medo de morrer, né, irmã Esther? Porque a gente sabe que a morte é um passaporte pra gente desfrutar a eternidade com Cristo. Com certeza. Então, e o crente que tem medo de morrer tem que aceitar Jesus, né? Eu falo em casa que o crente fiel, na hora da morte, Jesus vai preparar ele. Vai. Quando Jesus for levar, Jesus vai preparar o crente na hora da morte. E ele não vai relutar, ele não vai espernear, ele vai, assim, se entregar. Existem casos específicos que Deus fala, né, ainda que vai levar e dá tempo da pessoa até se despedir, né? Junta a família aqui que eu preciso despedir, o Senhor falou comigo essa noite, vai me levar. Não fiquem tristes, eu já vi casos assim, mas externo, da pessoa juntar a família e comunicar que Deus o levaria, e de fato levou mesmo. Então, Deus não deixa... Tudo que ele vai fazer, ele sempre revela aos seus santos, né? Então ele não deixa a gente confundido em relação a algumas histórias. Existem enfermidades que é para a glória de Deus, que é a que a senhora viveu, né? Então, sobre as consequências, eu acredito assim, ô Pablo, que a gente que tem uma oração intercessória, às vezes a gente sofre retaliações do inimigo. A gente sofre. Principalmente quando você entra mesmo, aplica o coração, entendeu? Aplica o coração naquele propósito, pedindo a Deus. A gente sofre. E tem momentos que Deus está provando, mas tem momentos que é retaliação do inimigo sobre a vida da gente. Tudo isso a gente tem que ter discernimento, entender. Ataques espirituais, né? E nunca deixar de orar. Nunca deixar de orar, sempre estar em oração. Às vezes eu estou tão cansada que eu falo assim, ai Jesus, eu não vou dobrar o joelho para orar, eu vou orar sentada.
Mas aí, quando eu dobro o joelho, a canseira vai embora, o céu abre, a glória de Deus desce, Deus fala comigo, eu falo com Deus, abre a Bíblia, Ele fala comigo. Então, eu creio que assim é na vida do servo fiel, né? Na vida do crente, do homem e da mulher de Deus. Tem consequências ruins? Tem, mas tem consequências boas. Sim. E com Jesus nós somos mais do que vencedores, porque nós vamos vencer aqui e ainda vamos. E depois que a senhora passou todo o processo, o médico deu diagnóstico para a senhora de cura, a senhora foi curada? Como que foi? Não. Eu não tenho diagnóstico de cura do coração. Eu não tenho. Segundo a medicina, eu tenho que passar por esse processo, porque a válvula ela vai deteriorando. Entendeu? Ela vai deteriorando, aí chega uma hora que tem que fazer de novo. Mas eu creio num Deus de milagre. O Deus que me deu um rim novo. Quando eu tinha saído dessa segunda cirurgia, eu tive uma infecção de urina muito grave. E eu só tinha o rim direito. Eu não tinha o rim esquerdo. Fez exames, tudo. Não saiu no raio-x. Ele não aparecia. O médico falou assim: Esther, você cuida do que você tem, porque o seu rim esquerdo, ele não aparece na ultrassom, você não tem ele funcionando. Né? É porque eu caí um tombo e muita infecção que eu tive, ele atrofiou e ele não tinha função. Aí, quando eu internei após a cirurgia do coração, então a gente passa pelo fogo, Pablo. A gente passa pelo fogo. Eu me lembro que todos os cobertores da minha casa foram jogados em cima de mim, porque eu tremia muito, a febre era altíssima. Mas aí fui, e aí o Moraes, chegamos lá, a doutora falou assim: vamos ter que interná-la. Tem que internar. Aí me internou e fiquei ali. Quando chegou o dia, Deus mandou 4 pessoas lá para orar por mim. 4 pessoas. O que não faltava lá era crente para orar, né, Marcelo? Não, na primeira cirurgia, nem te conto, meu filho. Na primeira cirurgia, eu fiquei na Unimed aqui. O rapaz que ficava lá atendendo, ele não conseguia segurar o povo. Era assim, ó, meu quarto cheio. Tinha profecia, tinha revelação. Glória. Sabe? Glória a Deus. Então o ambiente de culto passou a ser lá no E eu hospital. estava lá, né? Então, aí esse dia que eu fui fazer esse vídeo, né, essa ultrassom, para ver, porque ela queria saber se tinha subido para os rins a infecção, né? Aí ela veio com o resultado e falou assim: tá tudo normal. Os 2 rins estão perfeitos. Mas aí o Moraes falou assim: como os 2 rins perfeitos? Ela não tem o esquerdo. Ela pegou, mostrou o resultado, falou assim: tem sim, tá aqui. Os 2 rins perfeitos. Isso aí é só Jesus que faz, Marcelo. Jesus faz, Bárbara. Jesus faz. Jesus sabia que eu ia precisar desse rim trabalhando, né? Ele sabia disso. E Jesus cuida. E hoje eu estou vivendo também uma experiência com Deus muito boa. Muito boa. Eu sinto que Deus tá me levando assim, me levou a um processo maravilhoso, né? Aí, através de algo que no começo eu não entendia, mas depois eu vim entender. E eu entrei numa dieta rigorosíssima. A minha dieta é muito rigorosa, mas eu tenho certeza, porque Deus trabalha assim, Bárbara. Deus trabalha assim. Deus cobra de nós também o cuidado com a nossa vida. Sim. Ele cobra de nós. Ele quer que a gente cuide da nossa saúde. Sim, exatamente. E eu entrei numa dieta e eu vou dizer para você, Pablo, eu estou... Olha, se não for 100%, está faltando 1%. Tá desfrutando de uma vida plena que Deus está preparando pra gente. Aí eu digo para ele: Jesus, como é que eu posso falar não pro Senhor, né? Então, se eu deixar um trabalho assim, eu tenho que fazer o outro. Eu não posso ficar de braços cruzados. Sim. Eu sempre tenho que estar disponível para Deus, né? Porque Ele está me sustentando. Me deu uma família maravilhosa, né? A dificuldade sempre vem, né, Master? Dificuldade vem. Eu lembro quando a senhora propôs no coração, porque eu acompanhei de perto. Quando a senhora propôs no coração, agora eu vou me dedicar, agora eu vou
trabalhar com as irmãs, que a senhora tentou recusar um tempo na Vila Cida, né? A senhora não queria trabalhar, não queria... Foi um tempo, e eu falei aqui no ciclo de oração. Daí a senhora se dispôs e a tendência é as coisas facilitarem, né? Mas só que nem sempre é assim que acontece. As coisas dificultam mais, né? As coisas saem do nosso controle, mas o controle de Deus nunca sai. Não. Então, mas eu vou dizer para você, eu falo que eu não gosto de falar isso, porque eu trabalho com o círculo de oração. Sim. Embora o círculo de oração hoje mudou de nome. Ah, é? Hoje ele é Tarde da Bênção. Né? Eu ainda não entendo por que mudou de nome, né? Porque eu sou do tempo que ainda era círculo de oração. Então eu não posso falar isso, porque eu estou trabalhando na frente de 2 círculos de oração, então eu tenho que falar para os irmãos que eles têm que vir orar junto comigo. Sim. Né? Mas essa fase que eu passei na minha vida, lá na Vila Cida, foi a fase que eu mais orei em casa. Foi a fase que eu mais orei. Talvez pelo temor e pelo medo. Eu disse, Senhor, eu vou ficar aqui, mas eu vou orar. Tinha dias que eu fazia como Daniel, eu orava 3 vezes ao dia. Porque tem hora que a gente quer também dar um descanso, né, Mestar? Isso não é errado também, não. Com certeza. Elias, Deus entendeu Elias quando Elias entrou dentro de uma caverna, né? Porque a primeira vez que Deus vai visitar Elias, ele dá pão, água para comer, ele come e volta a dormir. Então Deus não chacoalhou Elias ali falando, vamos Elias, vamos. Deus deixou Elias ali descansar. Depois que descansou, acordou, come de novo, bebe, porque o caminho é longo. E a Bíblia fala que com a comida daquele dia, ele andou 40 dias e 40 noites. Então Deus entende a gente, né? Porque tem hora que a gente só quer ficar, né, na nossa, a gente não quer se envolver tanto, né? A gente não quer sofrer tantas retaliações, mas chega uma hora que Deus toca na gente, chega uma hora que Deus exige de nós, porque tem muito conteúdo aqui dentro que precisa ser despejado em outras pessoas. Então, as experiências que a gente vive, Deus, uma hora ele vai usar para beneficiar outras pessoas, e a gente tem que entender isso. Ele entende os momentos que a gente quer ficar quieto, que a gente quer ficar tranquilo, que a gente não quer pregar, que a gente não quer cantar. Ele entende isso, mas ele também nos mostra que aquilo que a gente carrega, um dia ou uma hora ou outra, Deus usará para despejar em outras pessoas. Com certeza, porque o vaso ele tem que encher, mas ele tem que transbordar, desvaziar. Não adianta a gente ficar igual lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, mas pregou. E anunciaram mais de 3.000 almas se renderam, né? Sim. Então, a gente precisa mesmo. E a mulher samaritana dá um exemplo disso, né? Ela ia com cântaro todo dia, tinha que voltar. Pegava o cântaro, levava, enchia, todo dia tinha que voltar. Até que um dia ela se tornou uma fonte. E a Bíblia fala que ela deixou até o cântaro. Então, muito lindo. A gente tem que entender isso, né? Que vai chegar uma fase que a gente vai ter que deixar os cântaros de lado e se tornar uma fonte para saciar a sede. E a gente está orando pouco, viu, Pablo? A gente tem que orar mais. Porque tem pessoas que a gente olha e pensa assim, meu Deus, eu achei que essa pessoa nunca ia parar na caminhada de fé. Sabe quando você olha para aquela pessoa, você olha ela assim, caminhando? Tem até como inspiração, né? Por isso que eu sempre falo, a gente está orando, mas estamos orando pouco ainda. Sim. Orando pouco. Porque Jesus está contando conosco. E entender também, né, Mestre, o Deus que nos chamou, né, pra gente não criar referências humanas, né, porque o ser humano ele falha, ele tá propenso a cair, né. A senhora falando a respeito disso, eu já vi e já olhei muitas pessoas assim com um olhar, poxa, essa pessoa é tão cheia de Deus, essa pessoa é uma bênção, ela é referência, né, acaba se tornando referência. Às vezes essa pessoa cai e leva consigo um monte de pessoas que foi referência, né, um dia. E isso é um problema, né? A gente vê a importância da gente dedicar uma vida de oração, né? Pra gente não criar raízes em pessoas, né? Pra gente olhar as pessoas e entender que somos seres humanos. É isso que a gente precisa entender. Ninguém ora porque é bom demais, mas a gente ora porque a gente precisa daquele que é bom. Deus não se impressiona com o tempo de oração que a gente passa,
mas a oração ela serve para que a gente tenha uma comunhão, um contato com Deus e a gente entenda que a gente depende dele. A oração ela é para isso. A oração não me faz melhor do que ninguém. A oração ela me faz entender que eu dependo dele. Com certeza. Cada vez que nós oramos, nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Verdade mesmo. É isso aí. Jesus é maravilhoso. E é bom servir esse Deus, né, irmã? É muito bom. Que ouve as orações, né? Pablo, eu falo que eu fui a isca, sabe? Porque eu nasci no berço evangélico. E o Moraes era de família católica. Católica mesmo. Só que eu saí da igreja. Entendeu? Eu passei por essa experiência, só que eu não era batizada. Eu saí assim, eu era muito nova, parei de ir para a igreja. E lá fora eu conheci ele, daquele jeito que eu estava conversando, né? Eu conheci ele. Aí eu falo assim, que Deus não perde em questão. Jamais. Deus não perde. É isso que a gente precisa entender. E eu falo que eu fui a isca, porque através de mim ele foi para a igreja. Eu orava porque eu já estava dirigindo um trabalho grande que era sede e ele ainda era um cooperador e eu orava e falava: Jesus, eu quero um esposo pastor. Eu quero um esposo pastor. Olha aí. Fica de conselho, né, para essas irmãs que estão buscando, né, um marido, um namorado. Pois é. E aí foi assim, eu fui a isca mesmo. Por isso que eu falo que Deus não perde questão. Se entrar em questão com Deus, meu filho, entra pra perder. Porque Deus só ganha. Exatamente. Quando ele permite como vai, é porque ele vai puxar 2. Né? Exatamente. Mas, Esther, que benção, que coisa boa é saber disso tudo, né? Essas experiências que a senhora tem através da oração. E tantos outros exemplos que a gente vê na Bíblia que pessoas, mulheres, homens tiveram através da oração. Eu queria que a senhora deixasse um conselho para nós, irmã Esther. Queria que a senhora deixasse um conselho para a minha geração, para a geração que virá, para as meninas que nos ouvem, né? Para as mulheres que nos ouvem, que são jovens, que passam, que vão passar. A gente não pode negar isso. O evangelho não é uma florzinha, Jesus não desce com um ursinho de pelúcia, com um coração e fala que vai tudo ser feliz, vai tudo ser alegre, aceita ele e vai ser tudo bem. Não, é difícil. Eu queria que a senhora deixasse um conselho para nós a respeito da oração. Queria que a senhora nos deixasse um conselho motivando essas irmãs que nos escutam. As mais novas. As mais novas, as mais velhas, as que eu fiquei pensando nas mais novas hoje. Pode deixar um conselho. Porque eu posso ser sincero no que eu estou falando aqui? Pode. Eu acredito que sim, né? Porque a gente vê muito pessoas idosas no círculo de oração. São muito, pode contar a dedo as que são mais novas. Sim. Mas não são em todos também não. Porque eu, com esse trabalho da Alfadel, eu tenho andado por vários lugares. Então, o que é o meu conselho? É que as mais novas estejam disponíveis. Porque a idade vai chegando, as mais idosas vão cansando, né? Então, que esteja disponível. Glória a Deus. Se for chamado para assumir um trabalho, dizer não, né? Assume. Porque a palavra de Deus, a gente ainda comentava com o Moraes hoje. Às vezes a gente fica esperando Deus mandar, não é? Deus manda quando é uma chamada específica, que é para ir longe como missionário. Mas eu acho que aqui não. Aqui entra aquela palavra que diz: o servo que faz só aquilo que o seu Senhor manda, ele é o quê? Considerado inútil. Certo? Eu tinha uma menina que trabalhava na minha casa, que eu levantava pela manhã, ela levantava às 5 da manhã, ela dormia em casa. E quando eu levantava às 5 da manhã, eu nem tinha pensado em falar para ela fazer alguma coisa, ela já tinha feito. Ela tinha feito coisas assim. Então, nós, com relação ao Senhor, nós somos assim. Então, nós temos que estar ali, disponível, fazer, e não ficar só esperando Deus mandar. Exatamente. Não, a obra de Deus, ela tem que a gente mesmo. Então, o meu conselho para a mais nova, esses dias eu vi uma irmã aqui falando no círculo de oração, ela se dirigiu para uma pessoa assim: irmã Esther, nós já estamos cansadas, Jesus precisa levantar as mais novas. Então, o meu conselho é esse, né? Seja disponível. Tá certo que tem muitos que trabalham até porque precisam. Sim.
né? Mas tem muitos que não. Então, aí vai ter recompensa. Sim. Vai ter, pode ter certeza que vai ter. O tempo que eu fiz na obra de Deus com 30 anos de idade não foram perdidos. Não foram. Meus filhos eram todos pequenos e eu me lembro que eu fui curada de uma enxaqueca que me matava. Eu tinha ido num trabalho de manhã na sede, eu era presidente do Círculo de Oração. Eu tinha ido no trabalho de manhã e Deus manifestou a sua glória. Eu não sei se você já percebeu, eu sou muito chorona, eu choro muito na presença de Deus, sou muito quebrantada. E naquela manhã eu senti muito a presença de Deus, o poder de Deus se manifestou. E quando eu cheguei, eu não podia chorar. E quando eu cheguei em casa, minha cabeça parecia que tinha um martelo batendo na minha cabeça, de tanto que doía. Mas eu arrumei meus filhos, que eram todos pequenos, arrumei o marido, que sempre foi muito dependente, e quando eu entrei no carro à noite para voltar para a igreja, para o trabalho da noite, foi mesmo que jogar água no fogo. Sumiu tudo. Aquela ânsia que eu sentia, aquele mal-estar que eu sentia, sabe? E aquela dor de cabeça que parecia que ia abrir minha cabeça. O refrigério e a cura. Então, Deus tem recompensa. Sim. Deus tem recompensa. As pessoas vão dizer, mas eu sou muito nova para isso. É nada, tá aí que uma que começou... Eu nem fui com 30, porque eu comecei lá na Vila Nunes com menos de 30. Com 30 eu fui para a sede. Entendeu? E, graças a Deus, bênção. Ou seja, disponibilidade. Disponibilidade. Isso aí. Disponibilidade. Para orar pela obra de Deus, para estar no círculo de oração. O meu desejo era que o círculo de oração voltasse a ser círculo. Já viu a história do como nasceu o círculo de oração, né? A irmã disse que... Depois ela disse que o círculo de oração... ela aconselha e disse assim, vamos circular o céu com as nossas orações. Uau. Quem ora é conhecido no céu, né? Ah, é. E quem intercede, então, muito mais. É o Pablo. Às vezes as pessoas olham e falam assim, eu só tenho 10 seguidores, só tenho 20 seguidores. Na verdade, o céu conhece até o nosso nome, irmã Esther. Que coisa boa, irmã Esther. Que momento bom. Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por esse tempo, né? Por essas experiências. Eu tenho certeza que vai agregar muito na nossa vida. Agregar na vida das pessoas que nos ouvem. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tenho certeza que não vai ficar só nesse. Você vai voltar em outros, né? Com outros temas. Deus abençoe de coração. Amém, Pablo. Eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade. A princípio, por ser a primeira vez, a gente fica assim meio preocupado, né? Mas... Foi bem, fluiu bem. Deus falou ajuda com a nós gente. em tudo. Deus falou com a gente. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe você que tem acompanhado até aqui, né? Já deixa aí o like, continua compartilhando também. Agradecer os patrocinadores também que têm apoiado esse projeto. Continue nos ajudando para que esse trabalho cresça, se expanda e alcance mais vidas. Esse é o propósito desse podcast. Alcançar vidas e curar por dentro. É isso aí, gente. Deus abençoe. Vamos pro próximo. Tchau, tchau.